Então, pessoal, continuando. Vamos lá. Então, aqui eu vou submeter, bonitinho e tal, aquela coisa toda. Beleza, aqui a parte do HTML já está ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar, pessoal, ele submeter as informações. Quando ele enviar o número, eu quero que ele vá para essa mesma página, certo? Então, eu quero que, basicamente, ele só dê um refresh, digamos assim, certo? Clicou lá. Ah, pessoal, deixa eu colocar aqui no campo do número que ele é obrigatório, certo? Pronto. Então, ele só vai conseguir enviar, né? Se você realmente digitar. Então, beleza. Tranquilo aqui. Faço. Vou embaixo aqui do formulário. Ó, aqui embaixo. Eu vou criar aqui um H2, vou criar aqui um H3, certo? Vou fazer aqui. Vou colocar resultado, mas você pode colocar qualquer texto, certo? Eu quero que apareça aqui a tabuada aqui embaixo. Quero que apareça a tabuada aqui embaixo. Ah, professor, poderia fazer em outra página? Poderia, pessoal. Tranquilo, certo? Tranquilo, mas não precisa não. Pessoal, beleza? Todo mundo ok? Tranquilo? Show, né? Beleza. Então, vamos lá. É o seguinte. Eu quis falar hoje, certo, nessa aula, sobre uma estrutura bem interessante que tem no PHP, na realidade não no PHP, né? Nas linguagens de programação. Então, quando a gente está aprendendo aqui uma linguagem de programação, são duas coisas básicas que a gente precisa aprender. Primeira, a gente tem que aprender bem as condições, certo? Por exemplo, if, cadê o nosso ifzinho lá? Né? A gente tem que aprender bem as condicionais. E depois a gente vai partir ali do que nós chamamos de repetições, né? A gente criar repetição, certo? Então, isso aqui na programação, agora falando de programação, é o ferramental da programação. O que é o ferramental? É você saber imprimir variável, concatenar variável com string, né? Saber o que é uma variável, saber o que é uma condição e uma repetição. Isso é o ferramental. Por que eu digo isso? É a lógica. Isso, porque tudo que tu vai aprendendo depois, normalmente tu vai usar isso, né? O cara vai aprender um array, por exemplo, um vetor. Ele vai aprender um array. Aí lá, quando ele está fazendo um array, ele vai ter que ver o que tem dentro do array. Tem que fazer uma repetição. Aí o cara vai aprender, sei lá, aprender uma função qualquer, criar uma função. Aí lá dentro da função ele tem que fazer uma condição, né? Então, ou seja, isso também é um ferramental. Por isso que eu quis fazer essa introdução aqui de PHP, de linguagem de programação, para mostrar aqui o ferramental, o básico. Para você aí, quando, se quiser continuar estudando, que essa é a minha ideia. A minha ideia, como eu disse a vocês, o nosso curso aqui não envolve programação.
Mas eu gosto de mostrar, né, para você começar já a estudar por conta. Para quando você chegar lá nas outras disciplinas de programação, você já tem uma base já boa, né? Para você já saber alguma coisa. E eu vou ser bem sincero, pessoal. Vou ser bem sincero com vocês. Com isso aqui que eu já mostrar, com isso aqui que eu estou mostrando, você já consegue fazer, por exemplo, tá começando a criar o site ali de você, treinando em casa. Ah, eu quero colocar um relógio no meu site. Ah, você não vai conseguir, óbvio, né? Até pode, mas você não vai conseguir aqui, só com esse ferramental, criar um relógio ali perfeito, com time, com cronômetro. Mas você consegue pesquisar na internet, achar o relógio e entender e implementar no teu site. Lembra o que eu disse lá do recibo, né, que eu tinha criado e tal? Que eu disse assim, o que mais pegou foi a pessoa digitar o número 10 e ele automaticamente já colocar por extenso 10. Teria como eu fazer isso? Teria, só que eu demoraria muito, teria que pensar bastante, né? Usar todo o meu ferramental para desenvolver essa aplicação. Mas o que foi que eu fiz? Fui lá num cara chamado Google, digitei converter número para extenso. O Google mostrou vários sites. Por que eu consegui implementar no meu? Porque eu entendo aquilo ali. Então, eu peguei algo pronto, que eu entendo, e ainda mais eu modifiquei algumas coisas, né? Adaptei para o que eu precisava. Então, por isso que a gente vê, você já começa a dar o algum site que tu procura, assim, de pessoas que disponibilizam essas sim, funções, assim? só quem é fórum aí, só quem é fórum. Só que tem o próprio GitHub também, só que tem código lá. O GitHub é um dos preguiçosos. O cara posta lá, a galera faz para você. Tem uma ruma de cópia lá do Instagram também, só que tem código. Sim, o próprio Facebook, os grupos lá, né? Uhum. Pessoal, eu vou até falar isso aqui, a gente tem tempo agora, mas, ó, a galera pensa assim, programar, o cara já tem que ser o bichão, fazer tudo. O que eu imaginava era o seguinte, primeira vez que eu pisei numa empresa, primeira vez. Lógico, né? Morrendo de medo. Fala, meu Deus, não sei quase de nada. E fiquei estudando em casa e tal. Quando eu cheguei na empresa, o que eu mais vi era a galera pesquisando, pessoal. Fórum. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte. Programar, o cara sempre vai colocar, normalmente, vai colocar desafios novos, coisas novas. Tu vai olhar, tem 5 programadores. 5 programadores vão olhar um pro outro e vai perguntar, mas tu já fez isso? Não sei nem pra onde ir lá. Outro vai ver. É desse jeito aí mesmo. O que é que eles vão fazer? Pesquisar. Então é o que eu disse para vocês. O ferramental é mais importante, às vezes, do que querer dar uma de bichão. Vou dar um exemplo. O cara que está começando, só para a gente terminar esse exemplo. O cara que está começando, o cara diz assim, cria uma calculadora. Cria uma calculadora. O cara que está começando, ele vai lá, vai programar, vai criar calculadora, vai tentar criar a calculadora todinha por código. Ele vai tentar fazer isso. O cara que já está trabalhando, que realmente ele já está, digamos assim, um nível de produção, né? O nível de produção, o cara só faz isso aqui, ó. Pronto, cria a calculadora. Ou seja, pessoal, eu uso a do Windows. A do Windows tem tudo. Né? Então não tem porque eu ficar criando calculadora, sendo que o Windows já tem tudo. Tá entendendo a diferença? Então, basicamente é isso aqui. A gente que desenvolve, realmente, se não tem realmente aquilo que a gente procurou, não achou, aí a gente vai ter que quebrar a cabeça, vamos ter que desenvolver algo novo. Mas se tem algo parecido já na internet, tu vai adaptar. É a mesma coisa, mesma coisa. Eu não vou criar um foguete do zero com tecnologia nova, sendo que eu já tenho uma tecnologia velha. Eu vou, na realidade, evoluir com as tecnologias. Né? Os pacotes vieram para isso. Né?
Beleza. Mas, enfim, então, continuando aqui. Então, vamos aqui para o ferramental, né? Entraram aí de novo. Tranquilo, gentil, tranquilo. Então, vamos lá. Eu preciso gerar uma tabuada, mas antes eu tenho que entender o seguinte. A tabuada, como é que a tabuada ela é, né? Ela vem aqui, por exemplo, tabuada de 2. Vou fazer de multiplicação só. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8, por aí vai. Beleza. Então, essa é a estrutura de uma tabuada. Se você for analisar, a gente tem, por exemplo, este número aqui. Esse número ele se repete, né? Esse número aqui é de quem? Esse número é o número que a pessoa escolheu, né? Eu quero a tabuada de 3, então vai mudar só aqui, ó. 3, né? Vai mudar aqui, ó. 4, 4, 5, né? Mas sempre aqui vai ficar 3. 3, 3, 3. A única coisa que vai mudar é aqui. 2, 3, 4, 5. Vai ficar em ordem crescente, né? Outra coisa, outro detalhe aqui. Isso aqui, por exemplo, é o resultado entre o número que a pessoa digitou e o número crescente, o número que vai crescendo ali. Então, vai dar isso aqui. Professor, e esse cara aqui é o quê? Texto. E esse cara aqui é o quê? Texto. Isso aqui é o que nós chamamos na programação de string. Beleza, até então. O que é que eu poderia fazer? Eu estou começando programação e eu não tinha visto repetição. O que era que eu faria? Eu sairia criando aqui de um por um. 2, 3, 4, 5, 6. Eu faria isso. Estaria errado, já que eu não... Não estaria errado, não. Mas, pessoal, se eu tivesse 1000 números, né? Se eu tivesse 100 mil números, isso ficaria inviável. Então, é aí que entra na programação o que a gente chama de Estrutura de repetição, né? Estrutura de repetição. Então, como eu vou programar, eu vou ter que abrir aqui um PHP. Certo? Então, vamos abrir aqui um PHP. Então, abrir aqui um PHP dentro do HTML. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu estou falando de estruturas repetitivas. Nós temos duas que ela é o geral. Né? Quando eu falo geral, eu estou falando que todas as linguagens ali usam essas duas. Que é o for e o while. Né? Beleza. Professor, tem uma linguagem que tem uma estrutura de repetição diferente? Tem. Por exemplo, lá no Pascal, tu tem um repeat. Né? É exclusivo ali do Pascal. Certo? Então, em algumas linguagens, tu tem algumas que eles criam, né, para aquela determinada linguagem. Mas o que vai ter em todas é o for e o while. Beleza. Ah, professor, mas tem o do while. Isso aí é variação, mas o for e o while. Eu vou mostrar aqui o for, certo? Que ele é bem mais prático, porque a gente quer, na próxima aula, como vai ser a aula lá de introdução ao JavaScript, eu vou falar do while e a gente já começa JavaScript, entender ali JavaScript. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui o for. Vou trabalhar com for hoje. O que é o for? O for é uma estrutura de repetição. Então, eu vou abrir até o for aqui. Ó. For, para, né? Passa, digamos assim. For, toma. Só, isso aqui é uma mãe, ó. Ó, isso é uma mãe, ó. Ele já abre o bloco todinho, ó. Toma. Beleza. Ruim aí, porque no Java, quando fazia, quando fizesse alguma coisa errada, ele dizia o erro, né? Aí, no caso, se fizer aí errado, dá um loop infinito, né? No navegador.
Mas ele vai loop. ter o erro lá no navegador. Assim, se for um erro de sintaxe, né? Aqui ele não diz o erro na hora, não. É verdade, você tem que testar. Tem essa coisinha do Sublime que ele não dá o erro na hora. Mas, enfim, vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos entender aqui o for. O for, entenda como faça ou repita. Eu vou falar repita, fica melhor da gente entender. Certo? Então, imagine o seguinte, ó. Repita. Aí o for, ele tem o seguinte, ele tem o início da repetição, ele tem o fim da repetição e ele tem como ele vai chegar a esse fim, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque aqui já é uma técnica de programação, mas isso aqui, pessoal, entenda que ele sempre vai de 1 em 1. Ele vai aumentar de 1 em 1, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele criou aqui uma variável i. Lembra que isso aqui é uma variável PHP, ó, variáveis. Ele criou uma variável chamada i. Professor, por que i? Porque não é E, porque não é A. Né? Ou seja, pessoal, é um nome qualquer que ele deu. I. É N. N, J, W, pode ser qualquer coisa. Então ele criou I. Então ele diz assim, o I vai começar em 0. Aí tu vai perguntar o seguinte, eu vou começar em 1, que fica melhor. Né? O 0 não importa. Então, eu estou dizendo que o I começa em 1. Então, isso aqui é o início. Então, o for, ele tem o início, ponto e vírgula. O fim, ponto e vírgula. Como ele vai chegar ao fim, que eu disse aqui que é sempre ele vai de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, o I começa em 1, vai até I menor ou igual a 10. Então, vamos fazer isso aqui. Olha que interessante. O I vai começar em 1, ponto e vírgula. Fiz o início. Agora eu tenho que dizer até onde ele vai. O I vai até 10. Por que eu digo até 10? Lembra, pessoal, como é que ele vai? Aumentando 1 em 1, não é isso? Então, ele vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ele vai até 10, igual a 10. Ele vai de 1 a 10, porque ele vai aumentando 1, mais. Tranquilo até aqui. Mas, o que é que isso significa? Significa que cada vez que ele aumentar 1, é porque ele está repetindo o que está aqui, pessoal, no código. Então, 1, aí ele vem aqui e repete uma vez. Ó. Eu posso ter 1000 linhas de código. 1000 linhas. 5000, 10.000. Ele vai repetir 10.000 linhas. Terminou. Aumentou mais 1. 2. Repete mais 1000 vezes. 1000 linhas. 3. Repete de novo. Ou seja, a pergunta é, ele irá repetir quantas vezes o que está aqui? 10. 10, né? Agora, se eu fizesse isso aqui, vamos lá, só para a gente compreender. Se eu fizesse isso aqui, 0, e aqui 11. Quantas vezes ele iria repetir o que está dentro do for? 11 vezes, né? Quantas? Fizeram. Aí não. Acho que é 11 vezes, né? Começando do 0. 10 vezes, pessoal. 10. 10, 11 ou 12? Vai. 10, 11 ou 12? Prova lá do vestibular. Tem lá, questão. 12, né? Não 10, quiser também. 11 ou 12 vezes? Qual você marcaria? Pronto. 12. 12 vezes, pessoal. 12 vezes. Porque, contem vocês, ó. 0 já é uma repetição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Se você contar, vai dar 12
repetições. Por que que eu fiz isso? É para você entender que o início já é uma repetição. Então, aqui é 0. Ó. 0 já é 1. Né? Então, se você contar, vão dar 12. Mas no caso da nossa tabuada, vai ser de 1 até 10. Beleza. Ok. Então, você já entendeu que ele vai repetir o que está aqui de 1 a 10, ou seja, 10 vezes. Pessoal, agora é só colocar o código que eu quero repetir. Então, o que é que eu quero repetir? Eu quero repetir a tabuada, né? Eu quero repetir, pessoal, de 1 a 10, porque a tabuada, ela faz isso, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2. Olha quem que está crescendo, ó. 2 vezes 3. Esse cara aqui, quem é aqui? O I. Só para você ver, ó. Só para você ver, faça um eco aí. Faça uma impressão na tela. Eco. E faça o seguinte, mostre o próprio I, ó. Vou concatenar aqui com o I. I. Aqui eu vou colocar, sei lá, no caso o I aqui vem depois, né? Eu vou colocar no final aqui. Concatenando com o I. E aqui vem um X, não é isso? Ó, tá aqui, ó, essa parte aqui. X e mostra o I. O I não vai crescendo, ó. Aí, pessoal, tem uma questão aqui. Que no final, eu tenho que colocar um BR. Mas eu não vou colocar agora não, certo? O importante é você entender. De novo. O I, ele vai de 1, início do for, até 10. Repita, faça do 1 até 10, sempre aumentando de 1 em 1. Beleza. Imprima. Pessoal, eu sou assim, eu sou chato, eu repito 30 vezes, para você entender. Ele vai repetir o quê, professor? O que está dentro do seu bloco. Aqui, ó. 1, 2, 3. E o que é que está dentro? O eco. Aí vamos lá. Ele vai imprimir, aqui a primeira vez, 1. Na segunda vez, ele vai imprimir 2, 3, 4, até 10. Testem aí para vocês verem. Tem que fazer o processamento do cálculo para ter o resultado, né, também. Sim. É porque ele não está entendendo ali o número que eu coloquei. Cadê? Isso aqui, pessoal. Tira, né? Ficou X1, X2, X3, X4. X1, pronto. Aí tu que joga LOL, né? Tem um X1, X2, X3. A galera do LOL aí. Pessoal, por que eu deixei o X? Para você entender que ele repete tudo que está aqui. Então, ele está imprimindo o texto X junto com a variável I. Então, ó, X1, X2, só muda, né? O I. Deu certo para todo mundo? Deu feedback? Show de bola. Muito bonzinho. Right, screen shared. Ok? Beleza. Todo mundo, né? Beleza? Aí, olha o que agora eu vou fazer. Vai até dar um probleminha aqui, mas tem problema. Importante a gente entender. O que é que vem? Então, eu vou escrever de novo aqui. Ó, tabuada de 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Não é isso? Beleza. Olha só. Esse cara aqui, ele sempre se repete. Esse cara, pessoal, é o número que a pessoa vai escolher. Então, é o número que a pessoa está escolhendo. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar esse número aqui. Eu tenho que pegar este número. Tranquilo? Show?
Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha só. Aqui dentro do PHP, eu vou criar uma variável chamada de n, que vai receber 0 por enquanto. Ela com 0. Começa com 1, não ali? Não, é porque eu estou colocando 0. É n aqui, n. N não tem nada ainda. O n não é nada, é uma variável que eu criei. Por que eu criei esse n? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Criei primeiro. Pessoal, eu só estou fazendo aqui por etapa. Criei, coloquei 0 dentro dela. Coloquei 0. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu n vai receber get. Ele vai pegar o que vai vir do formulário. Ele vai pegar o que vai vir do formulário. A gente já fez isso, né? Só que usando o post. Agora eu vou usar o get. Qual é o nome lá, pessoal? Qual é o nome? Número. Ó, pessoal, tu pode fazer aqui direto, certo? Não precisa nem fazer isso aqui. É só para a gente entender. Aqui eu criei, aqui eu estou capturando. Normalmente ele vai dar o erro, né, dizendo que tu não passou o número, mas isso é normal, a gente tem como configurar, que não vem ao caso aqui agora. Importante a gente entender. Quando eu uso underline get, né, lembrando que falta só o meu cifrãozinho. Então, quando eu uso aqui o underline get, eu estou falando que eu estou capturando alguma coisa que veio de um form, que no caso é do número. E eu estou pegando esse número e guardando dentro da variável n. Eu quero que tinha n, 0. Agora n tem o número que a pessoa enviou. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Ah, você tem funções para testar, para ver se vem alguma coisa? Tem, mas não vem um caso aí. Ó, isso aqui, pessoal, é a coisa mais linda do mundo. Então, vamos lá. Agora, pela minha lógica de programação, pela minha lógica, aqui é para ter o número que a pessoa me enviou pelo form. Lembrando, pessoal, que a pessoa está enviando para onde? Cadê o form? Cadê? Cadê o form? Roubaram o form. Lá embaixo. Tá aqui, achei. Ó, eu tenho que dizer para onde ele vai enviar o action. Então, eu quero que ele envie, pessoal, para a mesma página. Tabuada.php. Coloquem aí. Professor, peraí, deixa eu entender. Aqui eu tenho um formulário HTML, perfeito. Esse formulário tem um campo que eu tenho que colocar o número e eu vou submeter esse número. Beleza. Ele vai enviar esse número para esse arquivo, tabuada. E que é esse arquivo? É o que eu estou. Então ele só vai dar um refresh, digamos assim, né? Como se ele atualizasse a página. Aí aqui embaixo eu tenho PHP. Aí o que é que o PHP vai fazer? Vai pegar o número que foi enviado, guardar em N e vai começar um for. Lembrando, né, que a programação ele vem aqui, ó, de cima, né, para baixo, normal. Pega o número, entra no for. E o for vai fazer o quê? Repita de 1 até 10, sempre aumentando em 1. Ou seja, 1, 2, 3, vocês acabaram de ver. Só que vamos aqui, vou mostrar de novo a estrutura da tabuada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Esse número sempre se repete, que é justamente o N. É o número que a pessoa escolheu. Então, olha o que é que eu vou fazer aqui na minha impressão agora. Ó. Vou colocar a variável N.
Então, eu vou até separar aqui para não ficar muito junto. Olha que coisa linda, ó. Olha como é que fica, ó. N, o número que a pessoa escolheu, X, né, que representa ali simbologicamente o vezes, e o I, que é o número que vai aumentando, que vai repetindo. Repita o I começando de 1, o I até 10, sempre aumentando 1. Então, ó, vamos supor que a pessoa colocou 2. 2, 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e por aí vai. Bem, tá faltando o Tem que resultado, avaliar. né? Vamos fazer o resultado? O que é que vem logo depois? O que é que vem, pessoal? Vem um símbolo igual, não é isso? Se eu fizer assim, isso aqui ele pensa que é programação. Ó, ele pensa que é programação. Só que eu quero que ele vire um texto. Então, igual. Vou colocar tudo junto mesmo para ficar bonito. Igual. Igual o quê, pessoal? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço? Tem várias formas de fazer isso aqui. Tem que criar outra variável para Tanto faz. Eu poder poderia fazer o multiplicar cálculo. Poderia fazer o cálculo aqui. direto. Mas vou seguir só para dar uma moral aqui para vocês. Eu fiz uma variável R. Aí Ó, coloquei eu vou chamar aqui de M, de multiplicar. Pronto. Multiplicação, que vai ser o quê? Vai ser N o vezes I. N vezes I. Ó, pessoal, o vezes aqui na programação é um asterisco, certo? Lembrando que esse X aí é só um símbolo. É um símbolo. É um operador. Tá no lugar ali mesmo fazer a variável lá embaixo mesmo, no lugar só e fazer o cálculo, né? É. Fazer a atribuição. Ó, agora é interessante que a colocação. Por que que eu fiz aqui em cima o M? Só para Eu acabei de falar, né? Sempre de cima para baixo. Para baixo. Então, primeiro ele calcula. Se eu colocasse aqui embaixo, ele não ia mostrar o cálculo. E aqui, pessoal, é só colocar o M. Morreu Maria Preá. Na realidade, falta só uma coisa. Calma, calma, pequeno gafanhoto. Eu vou colocar só um eco aqui para quebrar, certo? Vou colocar um BR, né? Porque senão vai ficar um ao lado do outro. É. Então ele faz isso, quebra. Faz isso, quebra. Faz isso, quebra. Perfeito aos olhos do pai aqui. Pessoal, então você vai fazer e vai testar, né? Testa. Óbvio que falta alguns tratamentos, mas o sisteminha já deu certo, né? Então testem aí. Vejam que coisa interessante, né? Então, olha só, a gente usou aqui PHP, né? Programação, a gente usou HTML. Caso você queira colocar algum estilo CSS, pode também, né? Fica à vontade. Mas a ideia aqui era a gente ver uma repetição, certo? Bem tranquilo. Próxima aula, a gente vai, pessoal, ver o outro tipo de repetição, certo? A outra repetição. E como é que funciona o JavaScript, certo? Pode repetir? Porque já está na hora de terminar. Cortando aí. Está na hora de terminar já. E aí, algum problema? Nostalgia da estruturada do C. A única diferença está em PHP. Né? Então, vamos ver aqui. Beleza. Criar aqui a tabuada de... pessoal, ele está aqui porque ele tá na variável, né? Está em tempo real, não mandei limpar nada.
Eu coloco a tabuada de 9. Perfeito. Lindo, 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 lindo. Tabuada de 99. Que é isso? Tem que fazer o sleep aí pra... É só se você quiser. Tabuada de 115. Aqui, na tecnologia web, sleep é muito perigoso, certo? Para ser bem sincero, quase nunca a gente usa atraso na web. Quase nunca. Dá para perceber pela minha voz, né? Tá vendo o que é que acontece quando não chega os pacotes? Deu erro de sintaxe. Vai entender. Errou alguma coisa. Você No errou, erro tá Jorge. dizendo na linha 50. Só que na linha 50 só tem o final do for. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar essa aula que está sendo gravada, né? Aqui já deu certo. E eu vou entrar agora para corrigir os erros da galera, beleza? Beleza. Show. Valeu. Valeu, Valeu. pessoal. Até sexta. Sexta-feira. É nozes. Valeu, professor. Valeu. Beijo a todos.